Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Hoje eu vou gravar a parte 4 do curso Análise Técnica para Leigos. Vem comigo. Bom, aquele disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo só tem um caráter educacional. Bom, então nós já comentamos os conceitos básicos, os aspectos comportamentais, o volume financeiro, as médias móveis e os padrões de candles, tá? Para aqueles que não assistiram, eu recomendo fortemente porque o curso é uma coisa cumulativa, tá? Hoje nós vamos falar de tendências, linhas de tendências, canais e topos. Também vamos comentar sobre suportes e resistências e também sobre os pivôs. Uma coisa muito importante que o trader tem que ter na cabeça é que a tendência é sua amiga. Você tem que operar a favor da tendência. Nós vamos comentar algumas técnicas operacionais contra a tendência, mas o maior fluxo do seu dinheiro deve estar a favor da tendência e a gente vai ensinar a recomendar uma tendência, tá? Operar constantemente contra a tendência é um sinal de pouca inteligência, tá? É você ir contra o mercado. Bom, esse aqui é o Charles Dow, né? E na teoria dele eu coloquei aqui os 6 pontos principais. Que os índices, os gráficos descontam tudo. Quem assistiu as primeiras aulas, eu comentei que eu tenho uma certa discordância em relação a isso. Eu acho que questões fundamentais podem nos ajudar a ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá? Os movimentos se movimentam através de tendência, aquilo que nós acabamos de comentar. Os índices de mercados, eles têm que ser correlatos. Por exemplo, o Ibovespa, dentro do Ibovespa, o índice mais forte é o índice financeiro. Então, para o Ibovespa estar em alta, quase que necessariamente o índice financeiro tem que estar em alta também, tá? Não é obrigatório, porque outros componentes da economia podem estar, mas geralmente tem que ser correlatos, tá? Nós falamos muito na última aula sobre sobre volume, né? O volume é um fator muito importante na confirmação da tendência e do movimento. O mais importante é o preço de fechamento. A gente quer saber o preço de abertura, como movimentou o ativo durante o dia, mas o preço de fechamento é o mais importante. E uma tendência vigente, ela só é alterada a partir de critérios objetivos. Nós falamos muito sobre a resiliência do mercado financeiro, tá? Isso é extremamente importante. Então a gente precisa esperar por critérios objetivos para taxar que aquela tendência foi revertida. Em relação ao volume, aquele gráfico que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, preços ascendentes, volume financeiro negociado ascendente, movimento confiável. Preços ascendentes, volume decrescente, é um movimento suspeito, tá? Teoricamente, a gente pode dividir as tendências em uma tendência primária, que é a mais importante, uma secundária e uma terciária, tá? Então aqui esse gráfico está mostrando que a tendência de longo prazo, que é essa linha preta, os preços estão sempre naquele movimento de zigue-zague, mas ascendente. O que é a tendência secundária? Que está aqui em linha azul. E depois em linha verde, a tendência terciária. Percebam que a tendência terciária está dentro da secundária e a secundária está dentro da primária. Qual que é a mais importante? A de longo prazo, no caso, a primária. Segundo Charles Dow, a primária ela é acima de 6 meses, é uma tendência que vai durar mais de 6 meses, meses a anos. Uma secundária, algumas semanas até 6 meses, e a terciária, alguns dias ou poucas semanas, tá? Seria mais ou menos, ele fez a comparação com o movimento do mar, que você teria a maré, né? As ondas e as marolas, né? Então isso é extremamente importante, tá? Aqui a gente pode colocar que a tendência primária seria aquela do gráfico semanal, ou alguns usam o gráfico mensal.
A secundária seria o gráfico diário e a terciária um gráfico, por exemplo, de 60 minutos. Tá? Bom, então, quais que seriam as fases de uma tendência de alta? Né? Primeiro, para a gente caracterizar, a gente teve uma tendência de baixa, o ativo foi caindo, chegou num ponto onde que, do ponto de vista de fundamentos, aquela ação ficou atrativa. A empresa está passando por turnaround, é um momento ruim, mas os investidores percebem naquela empresa um futuro promissor. E aí começa a ter a fase de acumulação, onde grandes investidores começam a montar posição. Então aquele ativo que cai, para de cair e começa a fazer uma acumulação ou um movimento lateral. Tá? A partir do movimento que essa fase de acumulação passa por uma fase de uma tendência de alta inicial, que é a formação de um pivô, aí você tem os traders, que somos nós, e os investidores seguidores de tendência. Tá? Então você junta aos grandes investidores e passa a ter um maior número de pessoas investindo naquele ativo. Tá? E infelizmente no final, após altas e altas, você vai ter a fase de distribuição. Essa fase de distribuição é quando os jornais, os amadores começam a ficar muito atentos àquele movimento, seja do dólar, seja do Ibovespa, seja de qualquer outro ativo. Tá? E aí a gente começa a ter capa como essa. Tá? Quando a gente vê a mídia não especializada muito otimista, é a hora da gente ficar com receio e pensar que a reversão está próxima. Tá? Aqui foi ali 2008, 2009, 2010, primeiro essa capa, né, do Brasil decolando e depois do Brasil caindo. Tá? Então, não se iludam com as notícias. Tá? Bom, agora nós vamos falar sobre critérios objetivos de tendências. Então, de uma maneira geral, se a gente vê um ativo de mais ou menos nisso aqui, qualquer um vai falar, bom, esse ativo subiu, não tem muita dúvida, tá? Mas o que a gente quer mostrar aqui é que a gente precisa ter critérios objetivos. Então, numa tendência de alta, por exemplo, como essa que eu coloquei aqui, os fundos são ascendentes. Naquele zigue-zague, os fundos sempre são ascendentes. E os topos também. Tá? Como é que vai ser a média móvel nos preços ascendentes? Ela vai ter subindo. E a gente quer preferencialmente que os preços estejam acima da média móvel. Tá? Então, através disso, a gente vai falar se aquela tendência está forte ou está fraca. E lembrando que a gente vai colocar a tendência primária, secundária e terciária. Tá? Bom, basicamente a gente tem 4 tendências, né? A tendência de alta, a tendência de baixa, a tendência lateral, que os americanos chamam sideways, né? E a tendência indefinida, que eu vou mostrar os critérios para vocês. Bom, então aquilo que eu comentei, numa tendência de alta, a gente tem fundos ascendentes e topos ascendentes. Tá? Então, mesmo com as pequenas correções, os fundos sempre vão ser ascendentes. Tá? Aí eu queria falar para vocês qual que é o meu conceito de topo que eu uso. Tá? Então o mercado subiu 1, 2, 3, 4, 5 barras. Nessa aqui fez essa barra de conotação negativa. É um topo? Ainda não. Tá? A gente precisa esperar que a máxima seja menor que essa e a mínima seja menor que essa. Aqui, né, a gente tem uma confirmação de topo. O fundo seria a mesma coisa. Tá? É muito comum no mercado um ativo fazer um topo, recuar e testar esse topo de novo. Tá? É muito comum e a gente tem que ficar esperto. Vamos supor que a gente tinha vendido na perda dessa mínima aqui. Ó. Se ele fez esse movimento, você vende mais aqui e o stop aqui em cima. Tá? Aquilo que eu comentei com vocês das entradas e saídas parciais. Por que o mercado faz topos e fundos? Né? Por que o ativo faz topos e fundos? Primeiro, com aquela briga constante de touros e ursos. O touro querendo elevar os preços do ativo e os ursos querendo abaixar.
tá? A gente vai ver que os suportes e resistências que eu vou comentar em breve, eles são muito importantes, tá? Para segurar o ativo ou impulsionar o ativo. Os balanços trimestrais, os dados fundamentalistas são extremamente importantes na movimentação do ativo, tá? E aquilo que eu comentei da entrada de grandes investidores. Às vezes um ativo ele vai caindo por longos meses, estabiliza e ali grandes investidores, do ponto de vista fundamentalista, passam a enxergar uma oportunidade naquilo. Quando o ativo entra em alta, os investidores, seguidores de tendência, passam a acumular. Então aquela sinergia que eu comentei com vocês em aulas anteriores. Eu acho que a gente tem que escolher os ativos baseados nos fundamentos, né, dentro de um contexto de macroeconomia, só que a análise técnica vai ser o combustível. Tá? Muitas vezes eu vejo um analista fundamentalista indicar tal ação, só que eu vou lá nos gráficos e vejo que aquele não é o momento. Aquela ação está muito esticada, ela está sobrecomprada. O ideal é que eu espere no momento futuro um recuo, por exemplo, até uma média móvel de 20 períodos, para comprar aquele ativo. E assim eu faço no meu dia a dia. E sem dúvida, outra coisa que faz um ativo parar o movimento, né, é a presença de notícia. Quem acompanhou muito na gestão do Trump, né, antes do Biden, viu que o mercado ficou muito volátil, baseado nos twitters do Trump. Tá? Então isso aqui é muito importante a gente ter essa noção. Eu queria dar uma pitadinha de dados fundamentalistas, apesar de ser uma aula de análise técnica, mas é aquilo que eu acredito. Né? Eu acredito na sinergia, eu queria comentar rapidamente com vocês algumas coisinhas. Segundo o analista, o Marink, né, que é da ICAP, ele comenta que esses são os 3 principais ativos do mundo. O petróleo, o dólar americano e os bonds, os títulos públicos americanos, e juntamente com os juros. Tá? Basicamente, isso aqui, esses 3 ativos vão ter uma alta correlação com o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana. Tá? A gente está vendo, né? Tanto que o dólar, nessa época atual, né, de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a movimentação do dólar acaba mexendo com todos os ativos. Né? Tá? Aquilo que eu tinha comentado, né, que o presidente americano pressionou muito o presidente do Banco Central a manter os juros baixos. Juros baixos favorecem os ativos de risco, né? Só que os juros baixos levaram a inflação a ficar muito alta nos Estados Unidos, não nos Estados Unidos como no mundo inteiro. Tá? E isso vai fazer com que os juros nos Estados Unidos subam. Tá? Com a subida dos juros americanos, previstas para começar agora já em março, tá? Talvez não vá subir da magnitude que era esperada há um mês atrás, em virtude da guerra, né? Mas vai subir os juros de uma maneira mais tímida, digamos assim. O aumento de juros fortalece o dólar americano, a gente está vendo isso, o dólar index está subindo. Tá? No Brasil, quem assistiu minha última atualização viu que o dólar está caindo por outros motivos. Né? Se os juros sobem, os títulos caem, né? Aquilo que a gente tem que lembrar, né? Juros subiu, o preço dos títulos, por exemplo, aqui no Brasil, dos títulos do Tesouro Direto cai. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver uma queda de juros, o preço dos títulos sobe, tá? Por marcação a mercado. De uma maneira geral, se os juros americanos sobem, né? O petróleo tende a cair pelo dólar mais forte. Porém, a gente está vendo que isso não está acontecendo por razões outras, por causa da guerra, do embargo do petróleo na Rússia. Tá? De uma maneira geral, o aumento de juros é ruim para o mercado acionário. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu aprendi muito com o Ivan Santana, que é, bom, você tem uma notícia muito boa, ela pode ser por o índice Bovespa ou por um ativo específico, e o mercado reagiu mal, é um mercado fraco. Tá? Em contrapartida, o Ibovespa está subindo, tem uma notícia muito ruim
e o mercado nem deu bola para essa notícia, esse é um mercado forte, tá? Então isso aqui acaba fortalecendo aquele conceito de tendência que a gente comentou, tá? Queria mostrar 2 livros para vocês que não tem muito nada a ver com análise técnica, mas que eu aprendi muito com esses 2 livros do Ivan, tá? Tanto Os Mercadores da Noite, que é o principal livro dele, como o relato dele sobre a crise de 29. Para aqueles que têm interesse sobre o assunto, mercado financeiro, vale a pena, vocês vão aprender muito sobre como o mercado funciona, né? Tá? Bom, a partir do momento que a gente definiu uma tendência, a gente tem que traçar as linhas de tendências que eu vou comentar com vocês. Aí vem a primeira dúvida. A gente vai... Tá um candle aqui, né? E tem uma sombrinha aqui. A gente vai traçar a linha aqui ou na sombra? Tá? Eu costumo traçar na sombra, nos limites do candle. Outros preferem traçar no limite do corpo. Tá? Não tem um consenso. A gente precisa lembrar que essas linhas não são linhas finas, né? São apenas referências para a gente acompanhar o movimento dos preços. Tá? Então aqui eu fiz uma linha de tendência de alta para mostrar para vocês. É uma união dos topos e aí a gente tem uma linha de tendência de alta. Tá? Vamos supor que eu fiz essa primeira linha, só que o mercado foi num próximo recuo, ele desceu um pouco mais. Não tem problema, você traça uma nova linha. Tá? Essas linhas são apenas referências, como eu comentei. E a gente pode também traçar os fundos e traçar os topos, criando um canal. É muito comum, às vezes, o ativo ele se movimentar dentro de um canal. Olha aqui, eu tracei para vocês, aqui eu usei a sombra, aqui não, para ter o maior contato, quanto mais contato, melhor esse desenho. E olha como que os preços caminharam durante vários meses dentro de um canal de alta. Olha aqui um canal de baixa, a mesma coisa. Tá? Bom, vamos supor que o ativo estava num canal de alta e rompeu essa linha. Você vai e duplica com a mesma amplitude aqui, ó, a mesma amplitude. Tá? Olha aqui o que aconteceu. Vinha num canal de alta, rompeu esse canal. Eu tracei uma nova linha, olha lá, respeitou de novo e passou a seguir num outro canal de alta. Tá? Bom, a tendência de baixa é o contrário, né? Topos descendentes, fundos descendentes. Como é que vai ser a média? A média vai ser descendente. Tá? Aqui a gente tem a linha de tendência de baixa que une os topos. E aqui um exemplo que eu coloquei na Petrobras de 2015, tá? Aqui, ó, tocou e aí o ativo está nessa longa tendência de baixa. O que a gente, para comprar esse ativo, o que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar em algum momento ele romper essa linha de tendência, recuar e depois voltar a subir para fazer um pivô. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual que é o melhor momento para entrar no ativo que vai recomeçar uma tendência de alta. Tá? Bom, a tendência lateral é a tendência onde os topos são mais ou menos na mesma altura e os fundos idem. Tá? É o que a gente chama de tendência lateral ou congestão do ativo. Se vocês recordarem no começo da aula, quando eu falei que o ativo vinha caindo, e aí parou de cair e teve aquela fase de acumulação, e geralmente ele entra numa tendência lateral. Tá? Bom, e uma tendência indefinida, o que é isso? Olha, ele estava lá, topo descendente, fundo descendente. Então até aqui a gente estava numa tendência de baixa. Porém, quando ele subiu, ele superou esse topo. E aqui a gente tem topos ascendentes, porém os fundos estão descendentes. É uma tendência indefinida. Ele pode voltar a cair ou pode fazer um fundo mais alto e fazer um pivô de alta que eu vou mostrar a seguir. Tá? Aqui mais um exemplo de tendência indefinida. E aqui, olha aqui, isso aqui eu tirei do Itaú, não lembro a data corretamente. Vinha lá, ó, ele vinha numa tendência de alta, fez esse topo, um fundo, o fundo anterior estava aqui, só que aí ele fez um topo menor do que esse. Mais uma vez, ele pode continuar subindo e romper. O que ele fez aqui?
pivô de alta ou continuar caindo. Na tendência indefinida, a melhor coisa é a gente ficar de fora, esperar o ativo entrar numa tendência de alta ou voltar para a tendência de baixa ou vice-versa para a gente operar. Comentemos então agora sobre suportes e resistência, tá? Em geral, os suportes e resistência, eu já comentei por que acontece, mas os participantes do mercado têm muita memória daquele preço. Por exemplo, você tinha um ativo X, ele foi lá na casa dos R$20 e caiu. Foi lá de novo na casa de 20 e caiu. Então você sabe que aquilo ali é uma barreira. Quando chegar a R$20, o que você vai fazer? Você vai vender, porque você sabe que ele tem dificuldade de subir aquilo ali. Porém, que se ele passar nesse exemplo que eu falei dos R$20, ele rompe aquela barreira, tá? Então a gente precisa olhar os dados passados do gráfico para a gente saber aonde estão os suportes e a resistência, tá? Quanto mais recente for essa memória, mais confiável, ou seja, os topos recentes, os fundos recentes são mais confiáveis. Depois eu vou falar desses dois aspectos aqui. Aqui tem um trader americano que eu sigo, esqueci o nome dele agora, depois eu coloco para vocês, que ele fala: quanto mais recente e quanto mais aquele nível foi tocado, mais forte é aquela barreira, seja um suporte, seja uma resistência. Tá? Então aqui, nível de preço, aonde entram os ursos e o ativo cai. Nível de preço, suporte, onde os touros entram e o ativo sobe. Tá? Bom, então num gráfico, numa tendência de alta, como eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem que ir lá traçar todos os topos e fundos, que eles nos guiarão nos próximos movimentos. Sejam aqui azul os suportes e os vermelhos as resistências, tá? Bom, de uma maneira geral, a gente usa o suporte imediato ou a resistência imediata, o candle anterior. Vamos supor que isso aqui seja um candle diário. Então esse foi o movimento do dia anterior. O ativo abriu aqui e fechou lá embaixo. Então, um candle de queda, tá? Então aqui, se a gente for só olhar esse candle, o que é a resistência? Seria superar esse preço de abertura do dia anterior e o suporte seria perder isso aqui. Então a tendência, vamos supor que o ativo abra com gap aqui, tá? Então ele vai ter dificuldade em perder aqui e vai ter dificuldade em subir partindo dessa resistência, tá? Isso aqui é um conceito extremamente relevante. Esses suportes e resistências não são tetos de vidro, não são linhas finas, são zonas de preços, tá? Então, vamos supor, o ativo vai lá nos R$20 do exemplo que eu acabei de falar. Então você coloca lá entre 19 e 21, entre 19,50 e 20,50, tá? A gente depois vai comentar sobre os falsos rompimentos e uma coisa importante. Às vezes a gente tem aquele suporte, às vezes o ativo negocia abaixo do suporte no intraday, mas fecha acima. Geralmente é mais importante quando o ativo perde o suporte com o preço de fechamento, tá? Outra coisa importante, aqui nós temos uma resistência. Toda resistência ou suporte, ao ser testada, uma resistência que seja relevante, ela vai ter um candle de definição, como aconteceu aqui no ouro, tá? Isso vale tanto para resistência como suporte. Então, aquele nível de preço que a gente acha que o ativo pode parar, em geral, a gente vai ter um candle de definição antes ou do rompimento ou do recuo dos preços, tá? Bom, o que é a regra da bipolaridade? Então vamos lá, o ativo tinha uma resistência no passado, ele bateu, recuou, bateu aqui e recuou. Só que na próxima vez ele vai e rompe. Então essa resistência ela passa a ser um suporte no futuro. Então o ativo foi lá, rompeu, subiu e aqui na hora dele recuo, aquela resistência passa a ser um suporte e vice-versa, tá? Esse movimento de romper a resistência e recuar até a resistência que virou suporte chama-se pullback. Então, muitas vezes a gente vai comprar um ativo
na superação da resistência e depois a gente pode aumentar a posição no pullback. Em geral, o rompimento acontece com maior volume e o pullback com menor volume, tá? Depois a gente vai comentar sobre isso. O trader Oliver Vélez, ele chama isso aqui, que são os suportes maiores e menores, tá? Então vamos lá. Aqui ele rompeu. Então era uma resistência, passou um suporte. E aqui tinha o último fundo. Qual que é mais importante? O último fundo é o suporte maior. E a resistência rompida é o suporte menor. Então a gente vai traçar. Eu geralmente traço essas linhas, uma linha mais fininha para um suporte menos forte e uma linha maior para um suporte maior. Também assim, tem uma resistência no gráfico diário, coloco uma espessura X. Tem uma resistência no gráfico semanal, eu aumento a espessura dessa resistência. E aqui é a mesma coisa, né? Suporte perdido passa a ser uma resistência, só que a resistência maior está no último topo, tá? Isso aqui é bem tranquilo de entender. Para finalizar a parte 3, eu vou comentar sobre o pivô. Tá? O pivô, na verdade, é a inversão de uma tendência. Então a gente vinha numa tendência de baixa e a gente tem que esperar um pivô de alta para a gente entrar numa tendência de alta. Tá? Depois eu vou comentar com vocês o falso pivô ou correção ABC também. Então vamos lá. Então aqui a gente vinha numa tendência de baixa, o ativo topos descendentes, fundos descendentes. Só que aqui a gente fez um topo, um fundo e um novo topo. Topos ascendentes, fundos ascendentes. Então aqui a gente tem um pivô de alta, tá? Isso aqui é o começo de uma tendência de alta. O pivô de baixa é a mesma coisa. A gente vinha numa tendência de alta, de repente o ativo cai, faz um topo menor, quando ele perde esse suporte, fez um pivô de baixa, tá? Baseado nisso, Elliott foi um grande estudioso no século passado, ele criou que um ativo ele se movimenta em ondas, tá? Numa tendência de alta, são 5 ondas, né? Sendo 3 de alta e 2 de recuo. Já na tendência de alta, de baixa, que ele chamou ABC, a gente tem uma perna de queda, uma perna de repique e uma perna de baixa. Tá? Em geral, os ativos vão movimentar de acordo com as ondas de Elliott. Eu não sou um grande estudioso em Elliott. Tá? Tem vários traders que operam fortemente baseado nisso, tá? O que vocês precisam entender que é o seguinte, o que é o primeiro movimento da onda de Elliott? É o pivô de alta. Então, o ideal é que a gente compre ou no fundo dessa onda 2, ou no rompimento aqui, na formação do pivô. Lembrando que essa perna 3 aqui é a maior, é onde que a gente vai mais ganhar dinheiro. Tá? Depois ela tem um novo recuo e volta a subir. Lembrando que essas tendências aqui, elas podem acontecer em qualquer periodicidade. Pode ser no gráfico de 60 minutos, no diário ou no semanal. Tá? Bom, e aqui tá o ciclo de baixa descrito por Elliott. A gente tem uma onda A, depois a gente tem um repique B e a queda. Tá? Se a gente colocar tudo junto, são 8 ondas, o ciclo completo. 5 ondas de alta, 3 ondas de queda, ok? Bom, aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Então a gente viu um ativo caindo, caindo, caindo. Ele vai e rompe a tendência de baixa. Vamos supor que a linha de tendência de baixa está aqui. Ele rompeu, e fez um topo. Eu traço o Fibonacci aqui, que depois eu vou mostrar para vocês. A gente pode comprar aqui, numa retração de 50% a 61%, por exemplo, ou no rompimento na formação do pivô, tá? Comprar aqui, é arriscado, é tentar adivinhar fundo que a gente não vai acertar. A gente tem que ter, ao menos, esperar o rompimento da linha de tendência de baixa, tá?
E dentro daquela onda de Elliott que eu coloquei, né, que tinha uma onda maior, uma segunda de alta e um repique. Cada onda dessa a gente pode dividir em 3 também. Cada onda dessa de subida a gente pode dividir em 5. E cada onda dessa de queda em 3. Então a gente vai tendo pequenas ondas dentro de uma onda maior, tá? Isso aqui eu recomendo para aqueles que querem aprender mais. Tem alguns vídeos legais na internet mostrando com mais detalhes sobre Elliott. Como eu comentei com vocês, eu resolvi colocar alguns detalhes no curso, mas eu particularmente não uso, tá? Isso aqui é uma coisa importante. Dentro de uma tendência, a gente pode ter a formação de um pivô, como aqui, tá? Ó, subiu, caiu, subiu, e ser só uma correção ABC e depois o mercado continua caindo, tá? Numa tendência de alta, a mesma coisa. O ativo pode subir, 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 de repente ele faz uma correção ABC e volta a subir, tá? Bom, por aqui eu termino essa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Para aqueles que não assistiram as 3 primeiras aulas, que assistam, né? Pela questão cumulativa do conhecimento. Aqueles que gostaram, né? Cliquem aí no like, compartilhem o vídeo e até uma próxima.